Luz Sideral, a filosofia a serviço do bem-estar do ser humano e dos espíritos eternos. Hoje o tema Evangelho Apocalipse como filosofia de vida. Reflexão, edição de número 38, apresentado por mim, Ataíde Alves, com a participação de amigos da Luz Sideral e da Massa Internética Global Sideral. Obrigado a você, ouvinte das nossas reflexões semanais. Obrigado a você, colega da imprensa, que retransmite nossa programação em seus canais de comunicação. E a você, que a multiplica em suas redes sociais, WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, enfim. Só alegria e muita luz sideral na vida de todos. Graças a Deus, o programa já entrou aí no gosto de muita gente, né? E está tomando dimensão dia a dia. Isso é muito bom porque o objetivo nosso é o de levar esclarecimento, iluminação, conforto, ou seja, esperança para todos dentro da visão filosófica universal sideral. Bom, o assunto de hoje é o Evangelho Apocalipse como filosofia de vida, que apesar de serem 2 livros, são do mesmo autor, do Cristo Planetário, por isso juntamos aí os dois num só, como fazia o grande pregador da Bíblia Sagrada, Alziro Zarur, 1914-1979. E hoje também é inspirado na tese do saudoso filósofo catarinense Humberto Rode, 1893 a 1991. E Rode andou aí por vários países, né? Morou aí em várias partes do mundo. Também conviveu com Albert Einstein, quando residia nos Estados Unidos, e na Universidade de Princeton, em New Jersey, lançou aí os alicerces, né, para o movimento mundial da sua filosofia Universica, tomando por base do pensamento da vida humana a constituição do próprio universo, no campo estrutural, matemática, metafísica e mística, a tríplice aí da filosofia Universica. E depois fundou no Brasil o movimento Alvorada, em São Paulo, onde por muitos anos conduziu palestras sobre a referida visão filosófica, né? O Rode tem um vasto currículo em sua brilhante trajetória pela Terra, mas hoje vamos ficar por aqui. Sim, é claro, o Evangelho é de Jesus, na versão aí dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, assim como o Apocalipse também é dele. O Apocalipse é o Evangelho moderno, dizia Zarur. É bom observar que o Evangelho registra-se pela própria presença do Cristo entre nós. Já o Apocalipse vem de Jesus, pela mediunidade de João Evangelista, na ilha de Patmos, aos 96 anos de idade, quando legou aí para a humanidade o livro mais importante da Bíblia Sagrada, o que merece e precisa ser estudado por todos, né? Porque, como o próprio livro diz, logo no início, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, isto é, a toda a humanidade, as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando-as por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. Bom, como dissertar, como compreender esse tema, o Evangelho Apocalipse como filosofia de vida? Primeiro temos que entender o Cristo planetário deste orbe, né, Jesus, como sendo o maior dos filósofos que passou pela Terra. Daí ser o patrono, né, do programa Luz Sideral. Partindo desta premissa, vamos nos aprofundar em seus ensinos, pegando aí como parâmetro o próprio Evangelho, a boa nova que o Divino Amigo veio trazer para todos nós e a humanidade. Eu vou convidar para falar mais a respeito o prezado amigo e irmão Paulo Brito. Obrigado pela sua participação mais uma vez, Paulo. Eu é que agradeço, Ataíde e ouvintes aí do programa Luz Sideral, em estar mais uma vez aqui e poder oferecer minha reflexão ao tema. Sim, o título já nos diz de que maneira temos que viver. Vivermos sobre a imantação dos ensinos ecumênicos e fraternos de nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente nesses tempos de frieza de coração, de inversão de valores, de corrupção generalizada, de violência desmedida e sem fim. Temos que buscar inspiração no mandamento maior do Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aproveitando, eu quero destacar uma passagem do Evangelho que eu gosto muito. É a parábola das 10 virgens, que se encontra no Evangelho do Cristo, segundo Mateus, no capítulo 25 e versículos do 1 ao 13, que nos afirma:
Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, quer dizer, as irresponsáveis, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Bom, eu quero destacar nesta enigmática passagem alguns versículos que me chamam muito a atenção e vou tentar interpretar, em espírito e verdade, como nos ensinou Allan Kardec, o grande homem da ciência, e também à luz do amor do Cristo de Deus. Amai-vos como eu vos amei, como nos ensinou o sábio Alziro Zarur. Eu compreendo que as 10 virgens desta passagem significam toda a humanidade e que o noivo é Jesus, o Cristo ecumênico. E vemos que as 5 virgens nécias significam a grande parcela da humanidade que no final dos tempos não se preocuparam e não querem se preocupar, como nos mostra o versículo 3º, com o azeite que deveriam levar consigo mesma, ao tomarem as suas lâmpadas e saírem ao encontro do noivo, quando ele chegar. Este azeite, meus queridos irmãos e irmãs, que nos ouvem neste programa, são as boas obras, as nossas boas ações, firmadas em Deus, nosso Criador, ou como queiram chamá-lo. São vários nomes para este poder superior que nos rege e que rege a todo o universo. Esta considerável parcela da humanidade, além de irresponsável, está também distraída, como nos mostra o versículo 5º, que pelo fato de o noivo, o Cristo de Deus, demorar um pouco mais para voltar, adormeceram. Quer dizer, se distraíram com as coisas do mundo, ao contrário das outras 5 virgens, que permaneceram atentas, prudentes, e levaram o azeite consigo, como vemos lá no versículo 4º. Elas se preocuparam, portanto, em juntar, cultivar boas obras. Eu quero aqui chamar a atenção de todos e de todas vocês para aproveitarem o seu tempo, ou melhor, o nosso tempo, porque eu também me incluo nesta chamada de atenção para aproveitarmos o nosso tempo, que está cada vez mais curto, e fazermos o bem, as boas ações, a caridade, portanto, que o nosso mundo tanto precisa, tanto carece. E isso, meus amigos e amigas, é uma filosofia de vida consolidada no Evangelho e no Apocalipse de Jesus para acabarmos ou, ao menos, diminuirmos bastante a frieza nos corações, a violência desmedida, sem igual. Então está aí a minha participação no Luz Sideral,
Obrigado e um forte abraço a todos. Ok, grato, irmão Paulo Brito, isso mesmo. Os de bom senso, né, de qualquer religião ou de religião nenhuma, devem sempre buscar a inspiração maior no novo mandamento de Jesus, conforme se encontra lá no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 34. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É a lei que regula todas as demais leis no universo. É fácil entender, pois disse também João, agora, em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8, Deus é amor, e completava, o proclamador do novo mandamento de Jesus no Brasil, nosso irmão Alziro Zarur. E nada existe fora desse amor. E a parábola das 10 virgens aí, que você nos trouxe, com seus valorosos comentários. Obrigado, Paulo. Mas agora eu vou também convidar o estudioso e pesquisador dos livros sagrados, e em especial aí as obras, né, do filósofo catarinense Humberto Roden, já que também é um fervoroso multiplicador dos seus estudos educativos e filosóficos, né, na grande rede. É o nosso irmão e amigo André Basso. Grato de novo, André. Obrigado, Ataíde e ouvintes do Luz Sideral. Eu cumprimento também o nosso querido amigo Paulo Brito. Mais uma vez, aqui estou eu para oferecer humildemente a minha contribuição reflexiva sobre esse assunto que interessa a todos que desejam ter uma vida de paz, de harmonia, saúde física e mental e progresso espiritual, que é o que mais tem de importante em nossa jornada evolutiva na Terra ou em qualquer lugar do universo. De fato, o filósofo Humberto Roden, onde você já descreveu um pouco da sua trajetória na Terra, ele foi a fundo na questão do Evangelho Apocalipse, como filosofia de vida. Mais especificamente, no Evangelho, onde ele traz aqui, em seu livro, de Humberto Roden, com o título O Sermão da Montanha, editora Alvorada, 7ª edição. Pois bem, logo na introdução do livro, Roden coloca aqui um pensamento de Mahatma Gandhi, abre aspas, se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Fechar aspas. Mahatma Gandhi. Prólogo. Antes de iniciar a sua vida pública, Jesus fez 40 dias de silêncio e meditação no deserto. E a primeira mensagem que, logo no princípio, dirigiu ao povo é o chamado Sermão da Montanha, proferido nas colinas de Kurum Hatim, ao sudoeste do lago de Genezaré. Essas palavras podem ser consideradas como a plataforma do reino de Deus, como diríamos em linguagem política. Representam o programa da mística divina e da ética humana, visando a total autorrealização do homem. Logo de início, vem as 8 beatitudes, onde o mestre proclama felizes, precisamente, aqueles que o mundo considera infelizes. Os pobres, os puros, os mansos, os sofredores, os perseguidos, etc. Essa distinção entre felicidade e gozo, entre infelicidade e sofrimento, vai através de todo o Evangelho do Cristo. E só se pode ser compreendida por aqueles que despertaram para a realidade do seu eu espiritual. O Sermão da Montanha representa o mais violento contraste entre os padrões do homem profano e o ideal do homem iniciado. Para compreender tão excelsa sabedoria, deve o homem ultrapassar os ditames do seu intelecto analítico e abrir a alma para a experiência intuitiva. O homem profano acha absurdo amar os que nos odeiam, fazer bem aos nossos malfeitores, ceder a túnica a quem nos roubou a capa, sofrer mais uma injustiça em vez de reivindicar a que já recebeu. E da perspectiva do homem mental, tem ele razão. Mas a mensagem do mestre é um convite para o homem se transmentalizar e entrar numa nova dimensão de consciência, inédita
inaudita, paradoxalmente grandiosa. Não adianta analisar esse documento máximo da experiência crística. Só o compreende quem o viveu e vivenciou. E, para preludiar o advento do reino de Deus sobre a face da terra, é necessário que cada homem individual realize dentro de si mesmo este reino, que reserve a cada dia, de manhã cedo, meia hora ou mais para se interiorizar totalmente no seu eu divino, no seu Cristo interno, pela chamada meditação. Durante a meditação, o homem se esvazia de todos os conteúdos do seu ego humano, sem nada sentir, nada pensar, nada querer, expondo-se incondicionalmente à invasão da plenitude divina. Onde há uma vacuidade, acontece uma plenitude. O homem vazio de si é plenificado por Deus. Mas não se iluda. Quem vive 24 horas plenificado pelas coisas do ego, ganâncias, egoísmos, luxúrias, divertimentos profanos, não pode esvaziar-se, não pode desegoficar-se em meia hora de meditação. Esse se ilude e mistifica a si mesmo por um misticismo estéril. É indispensável que o homem que queira fazer uma meditação fecunda e eficiente viva habitualmente desapegado das coisas supérfluas e se sirva somente das coisas necessárias para uma vida decentemente humana. Luxo e luxúria são um lixo e tornam impossível uma vida em harmonia com o Espírito do Cristo e do Evangelho. O homem que queira ser crístico, não apenas cristão, necessita de viver uma vida 100% sincera consigo mesmo e não se iludir com paliativos e camuflagens que lhe encubram a verdade sobre si mesmo. Uma das bem-aventuranças que eu acho importante, que diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Será possível fazer do Evangelho de Jesus uma filosofia de vida? Fazer das parábolas, dos ensinos de Jesus, uma filosofia diária de nossas vidas? O autor do livro, O Sermão da Montanha, diz que sim, é possível. Pois bem, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mas como podemos ser pacificadores do mundo? Como pacificar o mundo? Não seria somente com palavras. Aqui, penso eu, que seria na ética da vida, no dia a dia. Aqui está uma das chaves para que o Evangelho possa se tornar uma filosofia eterna de vida para os habitantes do planeta Terra. Porque como podemos ser pacificadores? O que é pacificar? Entendemos que tem a ver com a paz. Todos querem a paz. Mas como exercitá-la? Aí eu trago para vocês o livro Profanos Iniciados, de Humberto Roden, que ele diz assim: só quem é por Deus conduzido pode ser um condutor de homens. Quem é conduzido pelo ego individual é um guia cego e por isso mesmo um sedutor, em vez de um condutor. Um guia assim, divinamente guiado, era aquele grande Cristo de Nazaré, em torno do qual gravitam, através dos séculos e milênios, os melhores dentre os filhos dos homens. E diz aqui: quando a ética deixar de ser dolorosa, não minto, não engano, não mato, não roubo, não adultero, não exploro, não odeio, não sou egoísta. E eu retomo aqui as minhas palavras. E também agir com humildade, ter sentimentos pelas pessoas que sofrem, sermos pacientes, termos sedes de justiça, ou seja, lutar por um mundo melhor, sermos misericordiosos, limpos de coração, pacificadores. Diante da perseguição, nós mantemos a nossa fé em Jesus, e Jesus nós sabemos que representa o amor máximo que ele veio trazer, e esse amor máximo que ele veio trazer pode ser exemplificado por cristãos e não cristãos, por ateus, por todos aqueles que lutam por ter uma vivência ética dentro dessa plataforma do Evangelho, dessa boa nova do Cristo de Deus, que já vem sendo aplicado mesmo antes de aparecer na Terra.
Nós vemos já na Índia, na China, em todos os países do mundo, grandes sábios já vieram derramando vários conceitos que faz com que o homem possa se libertar do seu ego, da sua pequenez espiritual. Eu deixo aqui para vocês o meu abraço e até o próximo programa Luz Sideral. Valeu, André Basso, pela sua colaboração e também ao Paulo Brito, o tema de hoje. E para encerrar, eu trago outra parábola de grande reflexão que o Cristo nos deixou aí em seu Evangelho, a parábola do semeador, diz aqui o evangelista. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar. Chegaram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou numa barca e se assentou. E todo o povo ficou em pé na praia. Muitas coisas lhe falou em parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram-na. Outra parte caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque a terra não era profunda, e tendo saído o sol, queimou-se, porque não tinha raiz. Secou-se. Outra entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu na boa terra e dava fruto, havendo grãos que rendiam 100, outros 60, outros 30 por um. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Muito bem, a explicação desta parábola é do próprio Cristo, que disse: o semeador semeia a palavra. Os que se acham pelo caminho onde a palavra é semeada são aqueles de quem, depois de terem ouvido, vindo logo Satanás, tira a palavra que neles tem sido semeada. Igualmente, os semeados nos lugares pedregosos são aqueles que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria. Eles não têm em si raiz, mas duram pouco tempo. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra e os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça das outras coisas. Entrando, abafam a palavra e ela fica infrutífera. Os semeados na boa terra são os que ouvem a palavra e recebem e produzem fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Resumindo aqui, amigos ouvintes, amigas ouvintes, o semeador é o próprio Cristo de Deus, não é mesmo? Pois ele veio nos trazer a semente em seu Evangelho e no seu Apocalipse, através dos seus ensinamentos libertadores de todo tipo de escravidão. Observem. E essa escravidão é que causa aí todas as doenças materiais, mentais e espirituais no mundo. Mas ele disse também: ide pregai o meu evangelho a todos. Então, este é o papel de todos nós, de bom senso, religiosos ou não, viver e espalhar a semente da boa nova do Cristo de Deus para toda a humanidade. Continuaremos o assunto na próxima edição. Um grande abraço a você, ouvinte, e muita luz sideral na sua vida. Até a próxima!